Desde pequeno, havia algo reconfortante na forma como meu pai me cobria e fazia cafuné. Fechava os olhos, sentia seus dedos suaves na minha cabeça e logo o sono me envolvia. Nunca questionei aquele gesto. Ele fazia parte da minha infância, como um ritual noturno que me guiava até os sonhos. O tempo passou, e agora, aos 23 anos, eu já morava sozinho. A vida adulta era solitária, mas eu me acostumara. Entretanto, naquele fim de semana chuvoso, decidi visitar meus pais. Já fazia tempo que não passava um tempo longo com eles, e queria aproveitar a folga do trabalho. Naquela tarde, o som da chuva batendo no telhado me embalava. O frio era suave, convidativo para um cochilo. Me encolhi na cama do meu antigo quarto, sentindo o aconchego das lembranças que aquele espaço carregava. Foi então que aconteceu. Sentia o peso da coberta deslizando sobre meu corpo e dedos delicados tocando minha cabeça, repetindo o carinho que sempre me fizera dormir. Fechei os olhos, deixando-me levar pela nostalgia, até que algo dentro de mim despertou um alarme silencioso, porque dessa vez parecia diferente. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo em mim implorava para que eu abrisse os olhos, e eu o fiz. O quarto estava vazio. Minha respiração acelerou. O cafuné, a coberta, mas ninguém estava ali. Um frio que não vinha do clima tomou conta do meu corpo. Levantei num sobressalto e corri para a sala. Meus pais estavam na varanda, observando a chuva cair calmamente. O som da água parecia distante, como se estivesse abafado pelo turbilhão de perguntas na minha mente. Me sentei ao lado deles e esperei alguns minutos antes de perguntar. Vocês me cobriram agora no quarto como faziam quando eu era pequeno? Meu pai riu, balançando a cabeça. Rapaz, você já está grande para isso, não acha? E na verdade, eu nunca fiz isso, nem quando você era pequeno. Olhei para minha mãe, esperando que ela desmentisse aquela afirmação absurda, mas seu rosto tranquilo refletia uma verdade que eu não queria aceitar. Não, querido, você sempre dormiu bem. Nunca precisávamos cobrir você ou fazer cafuné. O peso daquelas palavras caiu sobre mim como uma avalanche. Se não foram eles, então quem foi que fez isso todos esses anos? Saí de casa para tomar um ar. As ruas estavam desertas, iluminadas apenas por postes piscando. O vento soprava gelado e a cidade parecia mergulhada em um silêncio sufocante. Foi então que vi. No cruzamento parado sob a luz mortiça do poste, havia uma figura. O coração apertou quando meus olhos focaram melhor. Um palhaço. Sua roupa estava suja, rasgada em alguns pontos. O sorriso pintado no rosto parecia congelado, mas seus olhos, havia algo neles, algo errado. Quem é você? Murmurei para mim mesmo, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O palhaço não respondeu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como se estudasse meus movimentos. Meu corpo ficou pesado, como se o ar ao redor tivesse mudado. Minha respiração ficou irregular. Ele não se movia, mas eu sentia como se estivesse cada vez mais perto. Meu instinto gritava para eu voltar para casa. Quando pisquei, ele não estava mais lá. Olhei ao redor, tentando achar alguma explicação. Foi quando ouvi uma risada baixa, atrás de mim. Me virei num impulso, mas a rua estava vazia. Somente o som do vento e da minha própria respiração preenchiam o ambiente. Isso não pode estar acontecendo, sussurrei, acelerando o passo, tentando ignorar o peso da presença invisível. Quando cheguei na porta de casa, algo bloqueou minha visão por um instante. Era um reflexo? Uma sombra? Não tive tempo de pensar. A risada voltou, agora mais perto. Minhas mãos tremiam ao destravar a porta. O silêncio era aterrorizante, mas eu sabia que não estava só. A última coisa que vi antes de entrar foi um movimento rápido no fim da rua. Fechei a porta e tudo se apagou. No dia seguinte, ninguém acreditou em mim, mas eu sabia. Aquela noite me deixou com um medo que nunca mais desapareceu.
Eu sempre ia para casa sozinho, pois a casa ficava bem em frente à creche. Minha rotina era tão automática que minha mãe demorava a notar minha ausência na hora de ir embora. Essa independência, repleta de segurança aparente, ocultava um sentimento de solidão silenciosa. Naquele dia, decidi me esconder da tia, fugindo da atenção que me roubaria a aventura do desconhecido. Enquanto observava, vi todas as crianças saindo, com risos e passos apressados em direção à liberdade. Seus movimentos me despertavam uma mistura de inveja e inquietude, pois eu ansiava por algo mais. Por volta das 18 horas, quando o relógio marcava o fim da tarde, a tia fechou os portões da creche com precisão habitual. Eu, ainda escondido, senti que o mundo ao meu redor silenciosamente anunciava o término de mais um dia. Foi então que, com o coração acelerado, abandonei meu refúgio e saí para encarar a fria realidade. Ao caminhar pelos corredores agora vazios, cada eco de meus passos intensificava o mistério que me cercava. As sombras dançavam nas paredes como se contivessem segredos intocados pelo tempo. Minha imaginação infantil transformava o ambiente em um labirinto de medos e incertezas. No pátio, o silêncio do crepúsculo se fundia com a solidão que eu carregava. Os brinquedos abandonados pareciam contar histórias de dias felizes que eu jamais vivenciaria. Cada canto escuro reverberava o terror psicológico que brotava de minha mente confusa. A atmosfera, carregada de memórias distorcidas, fazia-me sentir como se eu estivesse dividido entre a realidade e um pesadelo inventado. O ar fresco da tarde já não trazia a segurança de sempre, mas sim um arrepio que me percorria a espinha. Eu caminhava sem direção, guiado por uma ansiedade que não conseguia explicar. Conforme a noite avançava, o peso do medo se alastrava em meu ser, e lágrimas discretas começaram a surgir. Cada passo no piso frio do pátio parecia marcar a dissolução de minha inocência. O sentimento de desamparo se intensificava, inundando minha alma com uma tristeza inexplicável. Minha mãe, percebendo tarde demais a minha ausência, entrou em pânico e chamou a polícia. Eles me encontraram chorando solitário no pátio, sob a luz branda de uma noite que parecia eterna. Aquele dia transformou para sempre minha infância, deixando marcas profundas e um terror psicológico que eu jamais esqueci. Eu estava andando pelas ruas desertas em uma noite fria, tentando curtir o silêncio urbano. Eu sentia uma tensão esquisita no ar, como se algo não se encaixasse na rotina da madrugada. Eu notava que a cidade, normalmente calma, carregava um clima estranho e envolvente. O instinto de que algo anormal estava por vir despertava uma adrenalina sutil e inquietante. Um som estranho, quase como um rosnar abafado, irrompeu o silêncio da noite. O coração acelerava a cada eco que cortava a calma das horas tardias. A mente debatia se aquilo era fruto da imaginação ou um aviso de um perigo real e aterrador. A esquina revelou uma figura incomum, uma fusão de humanidade e ferocidade selvagem. Olhos intensos e brilhantes, carregados de uma fúria contida, fixavam-se com um misto de dor e raiva. A sensação de enfrentar o inesperado permeava cada fibra do meu ser. Sem hesitar, busquei abrigo em um beco marcado por muros grafitados que contavam histórias urbanas. Cada movimento da criatura acentuava medos internos que pulsavam com vigor. O coração batia forte, definindo o compasso de uma noite que se tornava um verdadeiro pesadelo. Um grito agudo e distorcido elevou a adrenalina a níveis inimagináveis. Os passos da fera ecoavam pela cidade, enquanto sombras ganhavam vida com intenções obscuras. A realidade se fundia com uma sequência de terror, onde cada segundo se arrastava em angústia. Andando inerte em meio ao caos, a mente fervilhava com pensamentos conflitantes de medo e determinação. A respiração ofegante transformava cada suspiro em um ato de luta contra o desespero. Um lampejo de coragem impulsionou o confronto, mesmo quando o instinto implorava por fuga. A busca por segurança levou-me a um velho armazém abandonado, um refúgio temporário na escuridão.
O ambiente sombrio amplificava cada som, transformando os sussurros da noite em ameaças palpáveis. A determinação para sobreviver fortalecia-se a cada instante nesse cenário de terror urbano. Do lado de fora, o estalo de madeira e o rangido de uma porta anunciavam a aproximação da criatura. O silêncio que se seguiu carregava uma tensão densa, repleta de presságios sinistros. Uma sombra ameaçadora adentrava o ambiente, prenunciando a iminência de um confronto brutal. No exato momento em que a fera se aproximou, a realidade distorceu-se em intensidade e mistério. O olhar fixo e penetrante que trocamos condensava, num breve instante, a essência do terror. O embate silencioso que se instaurava era a batalha entre o pavor paralisante e a vontade de resistir. Com o declínio da presença ameaçadora, uma sensação de alívio mesclava-se a um pesar profundo. Cada minuto daquela hora de terror deixou marcas indeléveis, cicatrizes invisíveis na mente. O retorno à normalidade parecia um caminho distante, transformando para sempre a forma como encaro a vida.